Começa agora mais um Giro Cidade. A partir de agora você fica com as principais informações da sua cidade e também da região. Com foco na conscientização ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Taubaté promove esta semana a Semana do Meio Ambiente, entre os dias 3 e 6 de junho. E neste sábado, a Prefeitura de Taubaté realizou o multirão do lixo eletrônico, distribuição de mudas de árvores nativa, feira de adoção de animais e microchipagem gratuita para moradores de Taubaté. O evento tem o intuito de conscientizar a população sobre a importância da destinação correta do lixo eletrônico, como pilhas, baterias, computadores, impressoras, televisores e periféricos, entre outros aparelhos eletrônicos domésticos não utilizados. E logo no início da manhã deste sábado, já tinha munícipes conscientes com o descarte correto, pois alguns componentes, como os metais pesados, podem causar danos ao meio ambiente e também à saúde humana. Além do multirão do lixo eletrônico, a Prefeitura também organizou uma feira de doação de animais do Centro de Zoonoses, que realizou microchipagem gratuita. Os agentes do CAS, do Controle de Animais Sinantrópicos, também estavam presentes, orientando e panfletando sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e escorpião. O evento também contou com a presença da Universidade de Taubaté e da Defesa Civil e dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Eco Taubaté, responsável pela limpeza urbana, também se fazia presente. E foram distribuídos brindes sustentáveis e mudas de árvores nativas. Na tenda da Universidade de Taubaté era possível ver diversas colorações do solo. Prestes a completar 100 anos, o Santuário Santa Terezinha está abandonado, segundo um historiador. A denúncia foi feita no Jornal da Cidade, da Rádio Cidade, na manhã desta segunda-feira. Vamos ver a entrevista concebida pelo historiador Galvão Salles. E olha, gente, nós iniciamos o Jornal da Cidade dessa segunda-feira falando do Santuário Santa Terezinha, que está prestes a comemorar 100 anos e está sem manutenção, botando em risco os fiéis que vão até a igreja na Santa Terezinha. 100 anos que quase não tem o que ser comemorado, devido à falta de respeito com a história do monumento e também com a falta de manutenção. E para falar mais sobre essa situação triste do Santuário de Santa Terezinha, eu converso com o professor e historiador Galvão Salles. Bom dia, Salles. Bom dia, Thaísa. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É com enorme prazer que nós estamos aqui falando sobre o Santuário de Santa Terezinha Taubaté. Ô Salles, antes de irmos ao ponto e da parte que nos toca em relação à situação deplorável e abandonada que está o Santuário Santa Terezinha, conta pra gente quais são as características da igreja. Um santuário que tem uma característica histórica, arquitetônica, religiosa. É um patrimônio de Taubaté. Ô Salles, e quando foi realizada a construção do Santuário Santa Terezinha? O santuário foi construído pelos taubatianos com finanças, fator financeiro dos taubatianos. Logicamente que a Diocese de Taubaté dirigiu as obras, fez as compras de materiais de construção, de objetos sacros, mas quem financiou o Santuário de Taubaté foi o povo de Taubaté. O povo de Taubaté. Então, é um santuário que pertence ao povo. E é um santuário histórico, por tratar-se do primeiro santuário, a primeira igreja do mundo dedicada a Santa Terezinha. E que esse ano, no mês agora de junho, está completando 100 anos de existência. A construção iniciou em junho e em dezembro
ainda inacabada, né, de 1923. Ô Salles, além de professor, eu tenho informação aqui que o senhor é historiador do Santuário de Santa Terezinha. Como você tem essas informações, que o santuário foi construído em 1927? Nós temos relatos e documentos que houve missas, casamentos, batizados, já desde dezembro de 1923. Então, se nós estamos em 2023, estamos completando 100 anos de existência. 100 anos não são 100 dias. E o que está acontecendo, professor? Qual é a situação do Santuário de Santa Terezinha no momento? O Santuário de Taubaté sempre foi tratado com esmero, com zelo absoluto pelos párocos que lá passaram. Mas, infelizmente, nos últimos 5 anos, de lá para cá, a sua manutenção praticamente foi esquecida, abandonada. E, professor, quais são os problemas de fato que é possível ver com o Santuário Santa Terezinha? Um santuário com problemas sérios no telhado, problemas de para-raio. O ano passado até chegou a cair um raio que queimou tudo lá por dentro, colocando em risco os fiéis. Nós vemos as paredes internas do santuário, todas, posso dizer, as paredes se descascando, com bolor, sendo rebentada por causa desse problema do telhado, problema de teto. Nós vemos também que as portas de entrada do santuário, principalmente a porta principal, está esquecida, com o seu mosaico, com os vidros quebrados. Nós estamos vendo, por exemplo, as grades, meu Deus, que separam os altares, ensebadas. Ou seja, muita coisa errada, né? O sino, que pesa 1,5 toneladas, quase 2 toneladas, com grampos e porcas enferrujados. Que perigo, professor! O sino sem impermeabilização, abandonado, largado, né? O sino é um instrumento, uma coisa viva que funciona. O sino está ali há 96, 97 anos instalado ali e agora sem manutenção, abandonado. Professor, desculpa, mas eu sou leiga nesse assunto em relação à manutenção do santuário. De quem que é a responsabilidade? Seria da Prefeitura de Taubaté ou alguma outra instituição? A responsabilidade de tudo isso é da Diocese de Taubaté, não é da Prefeitura, né? O Santuário de Taubaté pertence ao povo, mas é administrado pela Diocese de Taubaté. Então, a única responsável sobre esse descaso para com esse patrimônio de Taubaté é da Diocese de Taubaté. O professor, e essa falta de manutenção que está sendo relatada pelo senhor, que conhece muito bem o Santuário de Santa Terezinha, qualquer um consegue ver esses defeitos, essas faltas de manutenção no santuário? A gente pode verificar, não só eu, como todos os ouvintes, indo lá e vendo, constatando isso que a gente está falando, né? Veja, entre no santuário, e o santuário é belíssimo, belíssimo, tem uma plástica neogótica maravilhosa, mas nota-se, olhando nas paredes, olhando, por exemplo, na imagem principal que fica no altar, que está rachando ao meio, toda trincada. Você tem que olhar com cuidado, porque ela fica muito alta. Então o pessoal não vê, né? Por exemplo, o sino, o pessoal não consegue ver direito, porque ele é muito alto, está numa altura de 30 metros e está abandonado. O interior da ponta da torre também abandonado, tudo enferrujado. Ô professor, devido a essa situação, podemos dizer que o Santuário de Santa Terezinha, que está prestes a comemorar 100 anos de história, está abandonado? O Santuário de Santa Terezinha de Taubaté, esse patrimônio maravilhoso, foi abandonado pela Diocese de Taubaté, né? Abandonado pelo bispo, pelo pároco, por todos que estão administrando aquilo lá. Isso é um pecado, isso é uma coisa que não pode acontecer. O santuário fazendo 100 anos em 2023 e essa situação que nunca vimos isso aí. E válido ressaltar, professor, que já algumas igrejas, santuários aqui da cidade de Taubaté já se encontram abandonados, né? A gente vê que
os mesmos que abandonaram aí a Igreja do Pilar, abandonaram aí a Igreja do Rosário, estão fazendo o mesmo tipo de trabalho agora no santuário. Isso quer dizer o seguinte: se nos últimos 5 anos o santuário vem caminhando com esse abandono, o que será, se ninguém fizer nada, o que será daqui a 5 anos? Daqui a 5 a 10 anos? Vai fechar como fechou a Igreja do Pilar, como fechou a Igreja do Rosário, um descaso total para com nós taubatianos aqui, porque os que estão administrando agora não são taubatianos, não têm amor por Taubaté, mostram um total abandono a esse patrimônio religioso que mexe com a nossa fé. Muito triste, professor. Então, Thaisa, eu peço a você e a todos os seus ouvintes que prestem muito bem atenção no que a Diocese de Taubaté está fazendo para o Santuário de Santa Teresinha. Você vê, por exemplo, o cruzeiro na frente da Santa Teresinha totalmente abandonado, com Cristo e a própria Santa Teresinha, as estátuas todas escapeladas. Ou seja, é um descaso absoluto. O povo de Taubaté não pode aceitar uma coisa dessa. É uma situação que podemos dizer assim, brada aos céus. Brada aos céus. Ô professor, e o senhor, como conhece tudo ali na Santa Teresinha, o senhor acha que a falta de manutenção seria por falta de recurso ou não? Condição a Diocese tem de sobra para fazer uma manutenção. Como eu disse, não é necessário que o Santuário de Santa Teresinha se torne um palácio. Isso nós não queremos, como um palácio da Mitra, tudo de mármore, tudo de primeiríssima, mas uma manutenção mínima, que dê condição para que os fiéis de Taubaté participem das missas, participem dos casamentos, porque sempre foi um orgulho taubatiano ter o primeiro santuário do mundo feito para Santa Teresinha. Eu falei com o professor Galvão Salles. Professor, muito obrigado por você falar com a gente aqui da Rádio Cidade. Muito obrigado, Thaisa. Muito obrigado, ouvintes do seu programa. Agradecido. Neste último fim de semana, na sexta-feira, na cidade de Tremembé, um homem de 36 anos foi agredido enquanto fechava o seu estabelecimento comercial. E de acordo com a informação da polícia, os suspeitos chegaram e agrediram a vítima quando fechava o seu estabelecimento e roubaram uma quantia em dinheiro, além do aparelho celular. A perícia foi até o local e o caso foi registrado como roubo de estabelecimento. Ainda na sexta-feira em Taubaté, os policiais prenderam em flagrante uma mulher por tráfico de drogas. A equipe foi até o local, no bairro Jardim Morisco, e obteve êxito em apreender as drogas que estavam escondidas no telhado e abordar a mulher. Ainda em Taubaté, na noite de domingo, por volta das 6h30 da tarde, um homem de 20 anos foi preso no bairro Secap 3. A polícia estava em patrulhamento quando um jovem de 20 anos foi avistado em atitude suspeita. O jovem foi abordado pelos policiais e com ele foi encontrado um revólver calibre 32, 4 munições e 162 buchas de maconha. O jovem foi preso. Nós vamos agora saber o que aconteceu no Brasil e no mundo através do Giro de Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que limita a demarcação de terras indígenas. O marco temporal das terras indígenas foi aprovado por 283 votos contra 155. O texto base estabelece que as terras reservadas às comunidades indígenas devem se restringir àquelas ocupadas por indígenas desde 1988, ano da promulgação da Constituição. O projeto, que ainda será submetido ao voto do Senado, foi promovido por deputados simpatizantes do agronegócio e outros grupos de oposição. O texto representa um revés para as promessas ambientais do presidente Lula. Segundo cientistas, a demarcação de terras indígenas é uma barreira fundamental para o avanço do desmatamento na Amazônia.
As comunidades indígenas rejeitam o projeto, argumentando que têm direito aos seus territórios originais, independentemente da ocupação em 1988. Há um total de 764 territórios indígenas no Brasil, mas cerca de um terço deles ainda não foi demarcado, segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Lula reconheceu 6 novos territórios em abril, os primeiros em 5 anos, após uma paralisação do processo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. A argentina Celeste Saulo foi eleita em primeiro turno nesta quinta-feira em Genebra para ser a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial. Celeste Saulo, de 59 anos, vai assumir a Secretaria-Geral da OMM em 1º de janeiro de 2024 e vai suceder o finlandês Petri Talas. O principal objetivo é trabalhar para que os países membros e territórios tragam as próprias vozes, as vozes dos menos desenvolvidos do mundo, das menores ilhas-estado, do mundo em desenvolvimento, trabalhando junto para alcançar nossas prioridades. E estamos discutindo as nossas prioridades durante a conferência. Avisos prévios são iniciativas importantes. Vamos trabalhar nisso. Vamos alcançar tudo juntos, trabalhando para cada país, cada região, com cada membro, para garantir que iremos atender às necessidades de cada um. Each country, each region, with each member, to be sure that we meet their needs. Celeste, que dirige a Agência Meteorológica Argentina desde 2014, foi eleita no primeiro turno da votação dos países membros da OMM reunidos em congresso em Genebra. As outras candidaturas na disputa eram da atual número 2 da entidade, a russo-suíça Helena Manenkova, e do segundo vice-presidente Albert Martins, diretor do Serviço Meteorológico de Curaçao. A OMM tem um papel crucial na vigilância e antecipação dos fatos das mudanças climáticas. A influência da organização é cada vez maior. Nos últimos anos, destacou os novos sistemas de vigilância e alerta destinados a salvar vidas diante dos fenômenos climáticos extremos. Humanizar os migrantes. Essa é a meta estabelecida por Amy Pope, que assume em outubro a direção da Organização Internacional para as Migrações. A americana, primeira mulher eleita para chefiar a agência da ONU, considera preocupante a tendência de demonizar pessoas para obter ganhos políticos. Estamos falando de pessoas, e o que temos visto nos últimos 2 anos é a instrumentalização de pessoas que estão em situações de desespero e cuja vulnerabilidade é usada como forma de alimentar o que muitas vezes é um conflito político, e em muitos casos uma questão política interna. Como tática, acho profundamente preocupante porque é desumanizadora e não leva a um resultado melhor para ninguém. I think it ultimately doesn't lead to a better outcome for anybody. Pope disse que a prioridade é que as pessoas tenham a oportunidade de apresentar seus pedidos de proteção e sejam tratadas de forma justa e não usadas como peões políticos. Para isso, a americana acredita que a forma como nos referimos aos migrantes deve ser mudada. A mensagem que acho que precisamos passar na OIM é que estamos falando de seres humanos. Quanto mais pudermos humanizar eles e suas histórias, quanto mais pudermos enquadrá-los em um contexto que seja relacionável, quanto mais pudermos falar sobre isso em termos de seu potencial humano e suas vidas e tudo mais, acho que é melhor. Talk about it in terms of their human potential and their lives before and all of that, I think the better. Para Pope, é preciso fazer mais para mostrar que os migrantes não são um problema, mas podem ser uma solução, especialmente para as economias. Ela acrescentou que a organização poderia incentivar os governos a criar vias legais que permitam a entrada de migrantes com as qualificações necessárias. Um tiroteio incomum na fronteira entre Israel e Egito deixou 4 mortos neste sábado. O exército de Israel afirmou que um agressor egípcio matou 2 soldados durante a manhã, quando estavam de guarda na fronteira. O ataque desencadeou uma perseguição, que resultou na morte de um terceiro militar. O exército identificou o agressor como um policial egípcio e afirmou que ele foi morto depois de entrar em território israelense. Um 4º soldado ficou levemente ferido e foi levado para um hospital. O porta-voz do exército egípcio confirmou que um membro das forças de segurança estava perseguindo contrabandistas e que durante a ação atravessou a cerca de segurança que separa os países. A fronteira entre Israel e Egito é cenário frequente de tentativas de contrabando de drogas que provocaram tiroteios nos últimos anos entre os traficantes e soldados israelenses.
Nesta terça-feira, a condição ainda vai ser de tempo firme sobre boa parte do sudeste do país. O sol aparece no céu entre poucas nuvens. A condição de chuva apenas para o extremo sul do estado de São Paulo, que deve acontecer a qualquer momento do dia, mas com baixo volume acumulado. Falando nas temperaturas, mínima de 12 graus em Belo Horizonte, 14 em São Paulo e também não esquenta muito até o meio da tarde. A máxima prevista para Vitória é de 27 graus, assim como no Rio de Janeiro. Bem, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi o Giro Cidade de hoje. A gente tem um encontro marcado amanhã novamente às 7 da noite aqui na TV Cidade. Tchau!